lembrar que historiador, né, formado em História, com mestrado, doutorado, e também deputado pelo Partido Livre, não é isso? Em Portugal, com posições progressistas. O Rui, nos conhecemos há umas semanas atrás, num almoço, e comentamos sobre anarquismo, né? Que o Rui teve, eu tive meus 15 minutos de anarquismo, lia Proudhon, aquelas coisas todas. O Rui passou por isso também. Nós vamos falar, sobretudo, a respeito do Hipocritões e Oligarcas, que é o livro que o Rui Tavares lançou sobre guerras culturais. É um apanhado histórico, um passeio por um labirinto, com muita erudição, com muitas coisas curiosas, nem sempre que estão no centro da discussão que ele vai levar, mas que nos ajuda a entrar nessa discussão. E eu gostaria de começar perguntando, Rui, o porquê do título, porque eu acho que essa é uma questão que muitos se colocam. Por que hipocritões e oligarcas? Então, obrigado Marcos, e obrigado a vocês por virem. É sempre muito bom e abre sempre muito a minha cabeça cada viagem que faço ao Brasil, e essa já não é a exceção. Toda a gente ouve bem aí? E se eu falar muito depressa, com um sotaque muito lisboeta, vocês digam qualquer coisa para eu abrandar e para ser mais compreensível. Oi. E então, hipocritões e oligarcas, a resposta assim mais rápida é que nós vivemos numa época de novos monstros e a gente tem que designar esses novos monstros com novas palavras, não é? Aí eu vou buscar essa inspiração à antiguidade, não é? O Minotauro, os faunos, os sátiros, etc. Para cada monstro, para cada aberração, para cada bizarria, há uma palavra inventada. E, de facto, as nossas palavras, a certa altura, elas já estão gastas. Elas não chegam à enormidade daquilo que a gente vive. O hipocritão no título é Trump, em particular, porque eu sempre achei muito interessante a maneira como ele utilizava a hipocrisia como uma arma para atacar os seus adversários políticos, às vezes por excesso de sinceridade ou de generosidade. Quer dizer, se você está num debate com um progressista, como por natureza quer que o mundo fique melhor do que aquilo que é e que as pessoas sejam melhores do que aquilo que são, inevitavelmente o próprio progressista que tem as posições progressistas não é tão progressista quanto aquilo que ele gostaria, talvez, de ser ou que as coisas fossem. E, portanto, está vulnerável a uma acusação de hipocrisia. Não é? Pode ir desde o mais básico, não é? O comunista do iPhone, da internet, que a gente diz, você é comunista, tem iPhone. Então você é um hipócrita. E a repetição dessa acusação deu que a hipocrisia passou a ser, assim, o maior pecado político que existe. Quando socialmente não é tratado como um pecado nem um crime, não é? Quer dizer, toda a gente já recebeu um presente de Natal que não gostou assim tanto, ou que já tinha, não é? E disse, não, tia, está ótimo, adorei. São uns hipócritas vocês, quer dizer, é horrível. Não, curiosamente, em termos sociais, a gente acha que a hipocrisia faz parte. Em termos políticos, a hipocrisia, de parte a parte, não é? Foi sempre usada como uma grande acusação, até que chega um Trump e diz, toda a gente sabe que ele é mentiroso, toda a gente sabe que ele traiu as mulheres, que ele mente durante negociações, que ele rouba, que ele não paga aos fornecedores, etc. Mas aí tem uma coisa que diziam as pessoas que votavam nele, que é, mas ele não nos engana acerca disso. Ele é malandro e toda a gente sabe que ele é malandro. Logo, ele não é hipócrita. Ao contrário de você, que está aí, pode ser que na sua vida tenha qualquer coisa que seja uma pequena hipocrisia, você é um hipócrita. Bem, daí era preciso inventar uma nova palavra para aquilo que o Trump é, e eu pensei, bem, então é um hipocritão, é outra coisa, é um hipócrita com, não é, a potência de 10 ou de 100 ou de 1000. Os oligarcas, aí era outra personagem, era do Elon Musk.
Este livro ele foi terminado, ele foi primeiro um curso, depois de um curso tornou-se um livro, e ele foi terminado quando foram as eleições nos Estados Unidos. E havia toda essa questão em torno da economia da atenção, não é? Na qual quem mais beneficia, os magnatas da economia da atenção, são o Elon Musk, o Mark Zuckerberg e outros. Oligarca, no fundo, é um oligarca dos nossos olhos. Eu imaginei-o como uma espécie de um monstro coberto de câmaras que vigiam todos os nossos movimentos e que fazem muito dinheiro do latifúndio que é ter a paisagem informativa e, ou já nem informativa, simplesmente atencional, à qual a gente dá uns segundos de olhar. Cada segundo de olhar nosso, e a gente acha que aquilo é gratuito, não é? Vai lá no Twitter, Facebook, Instagram, dá muito dinheiro a eles. Então do que é que eles vivem? Eles vivem de cultivar o latifúndio que é isto, não é? A atenção que as pessoas têm, que por sua vez é a matéria-prima básica do hipocritão. Ele vive de pequenos momentos de atenção, pequenos momentos de indignação com as pequenas hipocrisias e contradições da vida cotidiana, que eles não têm que durar muito tempo. É o suficiente para dizer o meu adversário ele é um hipócrita, não é? Se eles conseguirem encontrar um tema qualquer que desvie o assunto das realidades económicas e sociais e obriga a falar da hipocrisia do adversário, o dia está ganho, não é? O dia deles está ganho. Bem, então, a explicação é essa. O difícil foi convencer os editores a pôr o título, que eles achavam que não... Tanto em Portugal, a Bárbara, como o Paulo. Eu sofri pressões dos meus editores, pressões sensórias, para mudar o título, porque, olha, isso lá no algoritmo e tal, não funciona. É difícil de pedir o livro, e é verdade, o livro é assim um palavrão, assim, mas eu gosto do título e então eu finquei o pé. Muito bem. Bom, no livro você traça um histórico, visita, né, um passado de guerras culturais que hoje nós vivemos uma espécie de explosão quase incontrolável, né, dessas guerras culturais em várias dimensões, pequenas, uma sucede à outra, e você se atém em algumas das grandes guerras culturais, a Reforma, antissemitismo, uma série de questões ao longo do tempo, dos séculos, que poderiam e podem ser classificadas como guerras culturais, sempre ligadas à tecnologia, ligadas a mudanças, enfim. Momentos, tem uma passagem no livro que descreve um pouco como nos sentimos quando estamos enfurecidos nessas guerras, são momentos em que o sangue nos ferve e nos tornamos meio humanos, meio animais, como o Minotauro, e só nos alimentamos devorando outros homens. Esses momentos, quais são as características da guerra cultural? Pensando um pouco mais conceitualmente, o que você considera que são pré-requisitos para que a gente identifique a existência de uma guerra cultural? Então, tinha que ter uma definição operativa no livro, um pouco do jeito que os cientistas sociais fazem, e eu tenho uma parte do meu percurso interseta com as ciências sociais, embora eu não me considere um cientista e até faça um certo esforço por não ser, acho que se nota isso no livro, mas a gente precisava ali de uma definição operativa, porque senão tudo é guerra cultural, e se tudo é guerra cultural, nada é guerra cultural. Então, assim, muito só para pontapé de saída, o que é que eu inventei lá? Então, uma guerra cultural ela tem 3 características. Ela é altamente polarizadora, toda a gente tem que se posicionar contra ou a favor, e quem tenta ficar no meio, em geral, é atacado dos 2 outros lados, não é? Portanto, ela força a polarização, independentemente de ser por alguma razão que é de vida ou de morte, ou muito importante para nós. Não, ela pode até, como eu vou dar um exemplo mais à frente, ela pode até nem ter nada a ver com a nossa vida e, no entanto, ela é polarizadora.
Segundo aspecto, ela tem que ser sobre identidades, valores e narrativas. Não é? Há guerras propriamente ditas, guerras no terreno, militares, que têm às vezes uma dimensão cultural. Até podem ter nascido por uma guerra cultural. Origens religiosas, étnico-raciais, que têm essas sim a ver com identidades, valores e narrativas, mas outras que não é? Quer dizer, isto não cobre da mesma maneira, por exemplo, a luta pela escala 5 por 2 ou 4 por 3, não é? Que a gente lá chama a semana de 4 dias. Essa é uma clássica luta social por uma coisa que é, em primeiro lugar, social, não é identitário ou cultural. Pode ter aspectos desses, não é? Porque, por exemplo, ainda ontem o Celso Rocha de Barros brincava aqui e dizia que há muito tempo que ele não dizia uma vitória da classe operária, não é? Porque hoje em dia não é hábito haver muitas vitórias da classe operária. Então, a luta é social, ela converte-se em identitário porque, para muita gente, a identidade de ser da classe operária, eu nasci nesse meio, é importante como identidade. Mas digamos, a identidade aí, ela é colateral, não é? Aqui, a identidade, ela é primordial nas guerras culturais. Terceiro aspecto, tem grande intensidade emocional. Se tiver as outras duas características, mas for uma coisa que nos deixe mais ou menos frios, acho que não conta como guerra cultural. Tem que, de facto, fazer de nós meio humanos, meio bichos, e por isso o livro começa com o Minotauro, não é? Que é meio humano, meio bicho, e que nos permite, é uma personagem, eu acabei de saber que o Marcelo Viana também usa no início de um dos livros dele, então é curioso, um historiador que não tem nada de bom com números e um matemático, também começam os dois os livros com o Minotauro e com o labirinto, não é? Entrar nas guerras culturais é entrar no labirinto da cultura e é estar disposto a gostar de falar de cultura, sabendo que aquelas coisas de certo e errado, lei da história, lei científica, adivinhar o futuro, saber como é que vai acabar, ou ter uma receita para acabar. Eu tenho muito essas perguntas. Qual é a receita para acabar com as guerras culturais? Eu não tenho, eu não dou, e vocês, se lerem o livro, vão encontrar caminhos para sair do labirinto. Mas não são receitas que seja garantido que é tiro e queda, que funciona sempre, porque falar de cultura é algo que é humanístico, não é científico desse ponto de vista. Não é possível de reduzir, não é possível de tornar simplesmente determinístico, a gente saber como é que vai acabar. E muitas vezes a guerra cultural, ela diz mais respeito a essa dinâmica de exaltação, de adesão ao debate, do que a importância, de fato, do tema. No livro você cita um exemplo que no Brasil não mobilizou muitas pessoas, mas na Europa, em Portugal, enfim, que é o burkini, que seria o biquíni de burca. Exato. E você poderia contar um pouquinho dessa história? Não, porque a certa altura apareceram, num certo verão, burkinis em algumas praias em França. Pouca coisa. E então gente, maioritariamente mulheres muçulmanas, mas não só. Há gente que, por uma razão de querer proteger a pele, mas queria tomar banho na mesma, queria entrar no mar, então tinha um fato de banho que cobria mais o corpo, deixava só a cara descoberta. Mas algumas mulheres muçulmanas acharam que era uma maneira de poder ir à praia e manter alguns preceitos religiosos de modéstia vestimentar, como elas próprias dizem. Isso gerou uma enorme polémica em França acerca de laicismo, república, universalismo, comunitarismo e por aí afora. E essa polémica depois, ela, naqueles dias e meses, ela transbordou para outros países. Então eu na altura, era a altura da fundação do LIVRE, do partido, e eu tinha camaradas de partido que queriam que o partido tivesse uma posição sobre a burca, não é? E alguns eram, assim, muito contra. E os outros achavam que eram muito contra ser contra, não é? Quer dizer, não pode ser contra porque é da liberdade da mulher. E eles estavam lá no Facebook e tal, deixaram de se falar,
desamigaram, vocês aqui têm aqui o desamigar também, não é? Eles desamigaram-se e exigiam que o partido entrasse nessa também, não é? O partido tinha que escolher estar por um contra o outro, ou o contrário. E eu, na altura, eu estava... foi uma época que eu estava na direção do partido, depois deixei de estar, e eu disse, não, a gente não vai ter posição. Como assim não vai ter posição? A República, a religião, o universalismo... Não, a gente não vai ter posição. Mas não vai ter porquê? É assim, você já viu alguém de burkini? Já apareceu alguém numa praia? A gente não vai ter posição, porque eu vou dizer uma coisa que é assim um pouco... Talvez não seja muito séria, assim, mas às vezes na política também convém a gente ser um pouco rato, como a gente diz lá em Portugal, um pouco esperto também. Deixa a polémica passar. Quer dizer, porque se o partido tiver uma posição, metade do pessoal vai ficar zangado e a gente está aqui para outras coisas, como a semana de 4 dias, como o endividamento das famílias, como algumas delas culturais também, porque como se vê pelo livro, eu não sou daqueles que de uma esquerda ortodoxa, marxista, valha-me Deus, não, que diz tem que parar com essa história de identidades, vamos só falar de classe, também não sou. Agora, não vale a pena a gente entrar numa coisa dilacerante para o partido por causa de um burkini que nunca ninguém viu. Mas deixa-me contar talvez outro exemplo, que é o caso Calmon. O caso Calmon, eu ia te perguntar sobre isso, que é um caso que envolve uma família brasileira no Porto e que tem um aspecto interessante da guerra cultural, que é, dependendo de como a coisa se configura, há um deslocamento de posição. Você pode ver, de repente, um conservador em defesa de uma posição em tese mais progressista, porque aquele conflito se configurou dessa maneira, né? Esse é o caso da família Calmon. Então, a família Calmon, que é uma família baiana importante na carreira diplomática, acho que tiveram vários diplomatas brasileiros dessa família, a certa altura tinha o cônsul do Brasil no Porto, que tinha uma filha chamada Rosa. Ora, a Rosa era muito religiosa, ela já tinha os seus 30 anos e ela queria entrar num convento. Isto é uma guerra cultural de 1901. Se vocês fossem a Portugal, eu creio que ela foi falada aqui no Brasil, mas pouco, mas em Portugal foi uma coisa assim, não havia ninguém que não tivesse uma posição, todos os jornais e revistas só falavam disso, havia músicas sobre o assunto, e a família Calmon, aquela família brasileira, era o assunto da virada do século em Portugal. Porque um dia eles foram à missa na Igreja da Trindade, no Porto, e quando eles iam a sair, a Rosa, ela agarrou-se, tinha uma balaustrada de ferro, não é, um gradeamento à volta da igreja, e ela agarrou-se ali e ela não queria sair, porque ela queria entrar na vida religiosa e o pai não deixava. Aí o pai começou a chamar, aqui del rei, Portugal ainda era uma monarquia nessa altura, vocês já não. Aqui del rei, acudam, querem roubar a minha filha. E juntou-se uma multidão que acabou numa cena de pancadaria no Porto e que deu origem a uma polémica que durou muito tempo, gerou manifestações, palestras, livros. Houve um psiquiatra famoso português, Júlio de Matos, que escreveu um livro sobre o assunto, defendendo que, claro, que a Rosa Calmon não podia ir para a vida religiosa, ela não podia decidir por ela, porque ela não tinha condições psicológicas para tomar uma decisão por ela própria, porque estava claro que ela era uma pessoa que tinha distúrbios psicológicos, distúrbios mentais, por uma razão muito evidente, dizia ele, que ela era estrábica. Então, vocês imaginam a ciência, a ciência 1900... Então não está na cara que ela é estrábica, logo ela não pode ser freira. Pronto, ok? Entenda quem quiser. Bem, e uma família muito religiosa, várias famílias muito religiosas lá em Portugal, que curiosamente continuam as mesmas famílias e muito religiosas, que é a família Porto Carrero de Almada. Há um padre, Porto Carrero de Almada, que escreve umas coisas de um ponto de vista muito conservador católico lá em Portugal, e é descendente desses que queriam ajudar a Rosa Calmon a atravessar a fronteira e ir para a Galiza, para um convento, porque em Portugal estavam proibidos os conventos na altura. E aí o cônsul disse não, eu vou para tribunal e a gente vai decidir isso no tribunal. E então queriam aplicar, no caso, o Código Civil português, porque Portugal já tinha Código Civil.
e o cônsul disse que, sendo diplomata, tinha que aplicar a imunidade diplomática e, portanto, era a lei brasileira que valia. Curiosamente, lei brasileira é essa que era a lei portuguesa, porque vocês ainda não tinham Código Civil, então eram as ordenações filipinas que, curiosamente, nos foram dadas por um espanhol, não é? Então, 1603. E foi isso que resolveu o caso. Segundo as ordenações filipinas, a Rosa Calmon ela não era casada, ainda que fosse uma mulher adulta de 30 anos, ela não era, ela ainda estava na esfera familiar, estava sob a tutela do pai, ela não podia ir para o convento, a família voltou para o Brasil e eu não sei o que é que aconteceu depois. Talvez esteja aí alguém talvez esteja alguém da família Calmon e nesse caso eu peço desculpa pela utilização no livro. Mas pronto, é um exemplo, esse caso, ele dilacerou a sociedade portuguesa, foi uma das guerras culturais que acabou por resultar na nossa proclamação da República, em 1910, produziu um mal-estar muito grande no fim da monarquia e teve essa inversão que o Marcos falava. É que os conservadores ficaram do lado da liberdade da mulher, que normalmente não seria ao lado deles, mas que ali, como ela queria ir para o convento, para a vida religiosa, eles diziam isso é uma vergonha, o pai tem que deixar a senhorita Rosa ir para o convento, e esses progressistas são uns hipócritas, porque eles agora estão do lado do pater família, estão do lado do pai, e eles diziam, e bem, porque o pai, uma vez que a Rosa Calmon diz à ciência que ela não está em condições de tomar a sua decisão, aí a decisão é do pai. Ora, isto é o que acontece quando o posicionamento que a gente tem em relação a cada guerra cultural depende mais do posicionamento que o nosso adversário, que nos irrita, que a gente às vezes detesta, tem, do que propriamente da aplicação dos nossos princípios a cada caso, não é? Se o conservador defende X naquele caso, a gente vai defender Y e o contrário. É muito comum, e vocês veem isso todos os dias, que dá essas inversões. E hoje em dia estamos num momento de uma temperatura tão alta com isso, que eu acho até que valeria a pena revisitar a ciência política e pensar se a gente não mudou já de escala. Posso enfiar mais essa na resposta? Claro, por favor. É que os cientistas políticos aqui nos anos 80, 90, tinham uma tese para a opinião pública que era a tese do termostato, não é? Como o termostato de um ar-condicionado, não é? Está demasiado quente ou demasiado frio e a gente sabe, lá em casa vem alguém, põe aquilo numa temperatura que a gente não gosta, não é? E o que dizia esse cientista político chamado Vliesen, com a teoria do termostato, era que se o governo estava muito quente ou muito frio, muito intervencionista ou muito liberal, muito de direita, muito esquerda, vinha a opinião pública a seguir e no próximo ciclo eleitoral punha o termostato, equilibrava. Tendia para a temperatura, digamos, média, que toda a gente gostava. Só que essa é uma teoria da ciência política dos anos 80, 90, ela não vale para a nossa época que está mais polarizada. Depois entrou outra de um par de cientistas políticos, Pippa Norris e Ron Engelhardt, que é do ricochete cultural, em que as vagas da opinião pública em cada eleição, elas não servem para pôr o termostato ali na temperatura que está mais ou menos bem para toda a gente e que está equilibrada. Cada uma delas serve para fazer ricochete perante o que veio antes, não é? E por isso elas são muito menos determinadas pela economia e muito mais determinadas pela interação social, que é a soma de todas as relações interpessoais que a gente tem. O colega chato do conservador lá do trabalho que a gente quer ver perder na próxima eleição. Mas mesmo assim ainda era uma teoria que tendia para uma certa circularidade nisso. Não é? Por vagas. Vem uma, é um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda. Ajuda a explicar porque é que às vezes governos que acham que têm boas políticas económicas não têm, eu sei que tem havido agora, não é? Foi a Laura Carvalho, não é? Que Sim, escreveu... A Laura escreveu lá na Ilustríssima, inclusive. Exatamente, lá na... Essa questão sobre por que os resultados econômicos do governo Lula
não colhem o resultado político que se esperava, enfim, algo assim. Exatamente. A gente pode ter tido uma inflação alta, não quer dizer que a inflação baixando, que as pessoas fiquem felizes e digam este governo é ótimo, baixou a inflação, terminou, não é? Principalmente quando não chega a uma inflação, uma coisa é dominar uma inflação galopante, como vocês já tiveram aqui, ou até hiperinflação. Agora, quando baixam os pontos, as pessoas podem muito bem estar mais ocupadas com questões culturais, não é? Bora derrotar aqueles progressistas, derrotar aqueles conservadores. Mas eu acho que a gente está mais longe ainda do que isso e a gente deveria ter uma nova teoria política que, tanto quanto eu sei, não foi ainda descrita, que seria ciclos eleitorais ou ciclos políticos como discussões domésticas, com aquelas características que tem a discussão lá em casa. E a questão do que se pode ser feito. Não, reparem, por exemplo, quando a gente tem uma discussão lá em casa, a coisa fica tão brava às vezes que nem sequer o darem razão à gente chega, não é? Aliás, é a pior coisa, normalmente, é alguém dizer, ok, está bem, tens razão. Estás contente, acabou a discussão. A gente não quer ter a razão, a gente quer ter razão e a última palavra. E mais ainda, a gente agora quer ter razão, a última palavra e que o outro fique, não é, quer dizer, mal, que o outro fique na pior. E então, neste momento, a gente já não vai lá e coloca o termostato na temperatura que a gente considera que é mais harmónica para toda a gente. A gente vai lá e coloca uns bons graus abaixo ou acima do que seria desejável, inclusive é para nós. Eu não me importo de estar cheio de frio se a pessoa com quem eu estou discutindo estiver gelando de frio, pior ainda, não é? Então, neste momento, os ciclos da polarização política chegaram a esse ponto em que, provavelmente, não sei se é o caso aqui no Brasil, mas em muitos países, assim, quando o pessoal votou no Brexit, no Reino Unido, muitos não era sair, não sair da União Europeia, era indiferente. Agora, sabiam que todo o pessoal liberal, progressista, esquerdista, pró-europeu, detestava lá o Nigel Farage que propunha o Brexit. Nada melhor para irritar toda a gente ao mesmo tempo, no trabalho, na faculdade, na universidade, ex-namorada, ex-namorados, sogros, chatos e tal, do que votar naquele tipo. E quem achar que isto é uma coisa hiper pueril, talvez seja, mas a verdade ela move multidões e move votações, nomeadamente quando as eleições são muito disputadas ali em torno dos 50%. Então, eu achei que você ia desse raciocínio ir para a questão das coisas práticas que a política deveria resolver, como vamos fazer uma determinada... mostrar para o eleitor, enfim, mas depois a gente volta a esse assunto. Eu queria te perguntar sobre a questão da tecnologia. O livro relaciona as guerras culturais com mudanças tecnológicas, o advento da imprensa, o livro. E hoje nós vivemos aí com a internet que potencializa muito essas guerras culturais. E existe uma discussão, que ela é em si uma guerra cultural também, que é a regulamentação das redes sociais. Há uma enorme discussão, há uma grande guerra cultural em torno da ideia de liberdade de expressão, que é usada de acordo com interesses de cada grupo, né? Os americanos do Vale do Silício têm uma visão de liberdade de expressão, a esquerda, não sei de onde, tem outra visão. E eu queria que você... É um tema que você trata no livro, né? E que você nos falasse um pouco sobre essas visões em torno da liberdade de expressão como guerra cultural. Então, no livro há vários exemplos de momentos de introdução de novas tecnologias e depois sempre uma fase de regulação. Pode ser uma regulação suave, é o exemplo da rádio, por exemplo. A rádio tinha um monte de radioamadores, de curiosos que experimentavam com emissões de rádio ali na década de 1910. E aí tem um momento, por exemplo, que é o momento do naufrágio do Titanic, em que, inclusive, o facto de haver um excesso de transmissões rádio naquela noite do naufrágio faz com que muita informação falsa passe, não é? Acreditou-se que tinha morrido menos gente do que morreu. Também foi muito dito na altura
que o radiotransmissor do próprio Titanic, que ele tentou durante muito tempo, durante horas ali, chamar em socorro, e que como havia uma utilização, uma sobre-utilização do espectro, que digamos, essas mensagens não passaram. E então, como aquilo foi um enorme choque para a sociedade ali em 1912, creio, que é quando acontece, o Congresso norte-americano e depois muitos outros países começaram a regular. E houve ali uma série, não é? O Elon Musk daquela altura era o Marconi, não é? O inventor italiano da rádio, que inclusive passou por várias fases de ser o salvador, logo a seguir ao desastre do Titanic, depois o vilão, porque afinal descobriu-se que ele, bem, enfim, que utilizava o espectro de uma maneira que na verdade não tinha ajudado a salvar gente. Depois, mais tarde, ele torna-se adepto do fascismo e diz que a rádio tinha feito com as ondas da física o mesmo que o Mussolini tinha feito com a massa dos italianos, toda uma coisa por aí. Bem, há um momento em que o Estado entra na rádio e regula as rádios, criando as grandes rádios nacionais, não é? Nos Estados Unidos vem dar origem à ABC, NBC, CBS, que depois dão origem às grandes televisões e que, de certa forma, ajudam, particularmente em países como o Brasil, países continentais, em criar identidade nacional, não é? Quando toda a gente liga o aparelho, seja a rádio, seja o televisor, à mesma hora para ver, não é? Desde Manaus até Porto Alegre, ver o mesmo noticiário à mesma hora. Então, todas essas inovações tecnológicas acabaram sempre por passar por momentos de regulação. Noutros casos não são uma regulação branda, com a imprensa. Depois das guerras de religião, basicamente nós temos a introdução de sistemas de censura em todo o lado, não é? Inquisição, queima de livros e por aí afora. Agora, o que é que, para hoje, certamente tem que haver algum tipo de regulação, porque o que existe nas redes não é a liberdade de expressão. Essa é uma das hipocrisias que a palavra hipocrisia já não chega para descrever aquilo. Quer dizer, um Elon Musk fala da liberdade de expressão ao mesmo tempo que ele determina qual é o algoritmo que vai valer e que não vai valer. Não é? Ele é o arquicensor do Twitter, ele não é o libertador de palavra nenhuma. É o libertador das palavras que concordam com ele, as outras estão lá num canto. Então já não é hipocrisia, é hipocrisérrima, é uma coisa assim. E fazem isso por dinheiro, por criptomoedas e tal. De forma que é evidente que a questão da regulação é a questão de tentar maximizar a liberdade de cada pessoa, não é? Quer dizer, a liberdade de fazer bullying a um ou uma adolescente e de levar, não é? Quer dizer, um jovem ao suicídio por ter sofrido bullying no TikTok ou no Discord ou o que quer que seja, não é liberdade coisa nenhuma. Não pode gritar fogo, não é isso? Não, sempre houve. Não pode gritar fogo num teatro cheio de gente e depois dizer, olha, aquelas pessoas ali morreram porque elas acreditaram no que eu disse, mas eu não matei ninguém, eu só disse uma palavra, não é? Elas é que foram ingênuas de ter acreditado e de correrem para as saídas do teatro quando não havia fogo nenhum. Desde sempre, isso é proibido na vida civil, no mundo real, e a internet não é fora do mundo real. Não é? Então essa é uma questão. Agora, tudo isto é potenciado pela tecnologia e a tecnologia agora que nos deve interessar, que a gente deve tentar estar mais empenhados em tentar perceber, até em mobilizar para minorar os perigos das tecnologias anteriores, é a inteligência artificial. Eu acho que há uma coisa assustadora aqui, que é nós vermos que em todos os episódios anteriores em que tínhamos inovações tecnológico-científicas existenciais para a humanidade, os Estados, eles sentavam-se em conjunto e redigiam um tratado para as armas nucleares, para a exploração do espaço, para tudo. Na inteligência artificial não acontece nada. Não é? A União Europeia está meio que parada, ou as Nações Unidas não fazem nada, a esquerda parece que se demitiu de falar de inteligência artificial, embora uma parte disso tenha um impacto direto no trabalho, que é suposto ser o tema central da esquerda. E quem é que ocupou esse vazio? E digo felizmente, digo isso enquanto pessoa não religiosa, foi o Papa, não é? Portanto, esta encíclica do Papa, que tem
alguns aspectos muito interessantes e alguns de que eu sinto muito a falta ali, inclusive escrevi também para a Folha sobre isso, mas tem o grande mérito de alguém com uma dimensão moral e religiosa transnacional ter vindo dizer, olha, a humanidade tem que falar acerca disso. A gente tem que ter uma conversa séria acerca disso. Além de ser uma encíclica com uma boa qualidade literária e cultural, então é um gosto ler aquilo, porque dá um monte de ideias para a gente Muito falar. boa a sua coluna sobre a encíclica. Posso juntar isso? Gostei bastante, claro. Porque mete uma conversa que também tem a ver aqui com o Brasil e com as questões religiosas no Brasil, que é a questão de Pentecostes, não é? Porque a encíclica do Papa saiu no dia a seguir a Pentecostes e, curiosamente, Pentecostes não está lá. Ele faz uma coisa que também é ir buscar à antiguidade metáforas para a gente designar o que acontece, é um pouco as novas palavras para os novos monstros. Então, para ele, a IA pode ser a Torre de Babel, e o contrário da IA para o Papa é o livro de Neemias na Bíblia, não é? Que é a construção paciente, coletiva, não é? Deliberada dos muros da cidade de Jerusalém. É reconstruir muralhas que estavam já derrocadas. Mas eu achei curioso, porque tendo saído no dia de Pentecostes, ele não fala de Pentecostes na encíclica. E Pentecostes é o contrário da Torre de Babel, não é? As línguas, para alguns de vocês certamente conhecem muito bem o livro dos Atos dos Apóstolos, que fala das línguas de fogo que descem sobre os apóstolos, e aí eles falam na língua que eles quiserem, e a multidão, que é composta de gente de várias nações, eles falam de lá de elamitas, egípcios, cretenses e por aí afora, todos entendem o que os apóstolos falam. É a inteligência artificial. A inteligência artificial pode criar um cenário Pentecostes muito rápido. Eu muitas vezes já vou ver coisas à internet que vêm em português, em geral português do Brasil, e eu fico, não, espera aí, mas isso é mesmo um brasileiro que está a fazer isso? E depois não é. É alguém de outro país. Muitas vezes já me aparece coisas que foram escritas em chinês ou em árabe e que estão muito bem traduzidas em português. E isso, lá está, se a gente não identifica isso e não fala disso, a gente não vai pegar no potencial extraordinário que isso tem, que é, vocês imaginem uma Assembleia Cidadã, não é? Imagina no tempo em que faziam aqui o Fórum Social Mundial, não é? E era uma dificuldade para traduzir tudo aquilo e tal, e que hoje em dia a gente pode ter uma reunião em que a gente tem uma conversa com pessoal de todo o lado do mundo, cada um fala na sua língua natural, sem fazer o mínimo esforço, como a gente aqui não é falando na nossa língua, e os outros entendendo também. Sem essa dificuldade que é o inglês, fala na sua língua nativa e já domina a Assembleia, e a gente fica assim sempre meio, não é, tem dificuldade. O Papa não falou disso, e eu acho que também faz falta ter uma visão mais otimista e dizer, olha, a derrocada, não é, a cidade ela ainda não ruiu, a humanidade ainda é forte e ela tem coisas que são boas de preservar, e a gente pode usar a inteligência artificial para isso também, não é? Para criar uma política que transcenda as fronteiras. Não é um dado da tecnologia, não é? Eu não acredito nesse tecno-otimismo de vem uma tecnologia nova e a gente vai se dar todos bem. Não, isso não existe. Mas a gente pode usá-la para tentar se aproximar disso, não é? E isso eu senti falta. Eu sou mais católico do que o Papa agora. Exato. Enquanto ateu, eu posso dizer isso. Eu fiquei muito impressionado com o seu conhecimento e como você pegou a questão do Pentecostes, ali de ser no dia, e essa imagem que nos remete à inteligência artificial, achei aquilo um espetáculo. Parabéns. É uma coisa de família e de aldeia. Eu venho de uma aldeia pequenina. Está ali um amigo, o Pedro Pontoni, que conhece, já tem 150 pessoas. E a aldeia tem uma configuração social muito especial, porque uma parte é tudo primo lá, não é? É tudo ao Marcelino ou Tavares, eu sou Marcelino e Tavares, e então uma parte é comunista e uma parte é evangélica batista, de uma avó, não, uma bisavó minha que se converteu, e então o salão de baile foi convertido num templo evangélico batista, onde estão lá os meus primos, todo domingo, levam muito a sério a religião, e eu me habituei a falar, eu que tive uma educação de ateu o tempo todo,
mas habituei muito a falar com os meus primos protestantes. E inclusive um dia que a minha tia, era uma tia velhinha, muito querida, tia Fernanda, que é a matriarca, os evangélicos batistas, eles são poucos em Portugal. Então há muita gente, principalmente músicos, há uns músicos muito bons, o Samuel Lúria, o Tiago Cavaco, que aprenderam a tocar na igreja e são músicos pop hoje em dia. E conhecem a minha tia, porque não é a Dona Fernanda, velhinha, morreu aos 95 anos, e um dia ela telefonou-me, porque eu tinha estado num debate na televisão sobre aborto. E eu pensei, bem, a minha tia, que ela nunca ligava, a gente encontrava-se lá na aldeia, mas para ligar, acho que foi a única vez que ela, ou para dar os parabéns no dia dos anos, ou nesse dia. E eu, olá tia, que eu ouvi-te ontem na televisão. E eu fiquei assim, que é que vai... E aí vai ela e diz assim, parecia que o Senhor estava a falar através de ti pela boca de um anjo, uma coisa assim. Eu achei que a minha tia não ia concordar comigo em nada, não é? E eu fiquei assim, ei, obrigado tia. Isso também demonstra que eu acho que há todo um medo de falar sobre religião e com gente que é religiosa, que tem fé. E eu nunca tive uma má experiência na vida. Não é? Porque gosto, porque leio, porque me interesso, e depois as pessoas sabem perfeitamente que estão a falar com um ateu, brincam, depois acabam a contar umas anedotas de religião, não é? Algumas que não se podem contar aqui, senão a gente fica cancelável, pode contar depois, mas... Podemos falar um pouco, então, de religião. Bora. Eu imagino que a sua aldeia seria, em tese, um palco quase ideal para uma guerra cultural. 150 pessoas, parentes comunistas e religiosos. Não, teve no início os católicos, que não ligavam nenhuma. A gente ficou... Depois da República, Portugal viveu... A República é 1910. E teve um período de anticlericalismo muito forte. E aquelas regiões, que eram regiões mais à esquerda, de trabalhadores rurais, que tinham um sindicato muito forte, eram anarcossindicalistas. Depois isso foi meio esquecido e daí vieram os comunistas depois. Então o catolicismo estava quase esquecido. Mas quando vieram os protestantes, que aliás foram introduzidos, isto não vos interessa nada, mas olha, vou contar, por um tio bisavô que ele era ateu e livre pensador. Aí tinha chegado um padre lá na aldeia e ele levou o pastor, não porque ele se quisesse converter, mas para irritar o padre. Então levou o pastor, e o pastor chegou lá, converteu muita gente, para aí 1/3 da aldeia é protestante, mas são muito mais ativos que os católicos. No início, os católicos, que não eram muito praticantes, ficaram muito enfurecidos com aquilo, e houve uma espécie de uma guerra cultural. Alguém lançou uma pedra contra o pastor que vinha de moto, ele feriu-se, uma coisa nos anos 50, 60. Aí foi lá um padre católico conhecido, acho que o padre Cruz, não tenho a certeza, muito conhecido em Portugal, e que foi lá à aldeia e disse, olha, mais vale um bom protestante do que um mau católico. E o pessoal acalmou. E depois, como é tudo primo, dá-se tudo bem. Agora, o ponto é, a gente tem aquela expressão aldeia global, e para muita gente o pessoal entra nessa expressão do Marshall McLuhan pelo global, pelo globo. Mas quem viveu numa aldeia, quem veio do meio pequeno, a gente entra na ideia da globalização pela aldeia e não pelo global. E tem tendência a olhar para as personagens que a gente conhece e identificar com as personagens da minha aldeia, não é? Quer dizer, sei lá, o louco da aldeia, o chato da aldeia, o bêbado da aldeia, não é? Quer dizer, a beata, vocês falam beata também, não é? Quer dizer, a beata da aldeia, por aí afora, não é? Então a gente olha para a política mundial e a gente pensa, olha a prima não sei quantas, olha a tia não sei quantas. Ô Rui, vou falar um pouquinho da religião também como guerra cultural no Brasil mais recente, o neopentecostalismo. Você acompanhou o filme da Petra, que coloca em cena o pastor Malafaia com as questões que opõem esse segmento ao que seria o marxismo cultural. É impressionante o Malafaia condenar a escola de Frankfurt no filme. Enfim, eu queria que você falasse dessa sua experiência com o filme. Você colaborou com a Petra, se não me engano. Sim, sim.
E sobre essa questão que muito marcante para a gente aqui no Brasil nos últimos anos. Não, então eu gosto muito do filme da Petra e eu vi várias versões até à versão final, porque fui uma das pessoas acabou que o que tem de meu ali são coisas muito pequeninas, uma ou outra. Em versões anteriores havia mais coisas, porque ela no início ela tinha um lado do filme que ainda mais ligava mais a coisas históricas. E então quadros antigos, coisas... Tem lá umas passagens, mas não tanto como tinha no início. E eu com o Malafaia, com o pastor Malafaia, eu tenho uma grande curiosidade, porque tem uma terrinha lá no norte de Portugal que se chama Malafaia, perto de Viana do Castelo, onde fazem um festival, fazem os maiores bailes do norte. Porque não é todas as aldeias têm uma festa, não é aos fins de semana, não é? Chega agora julho, agosto, os primos voltam, ou voltam do Porto e de Lisboa, ou voltam de França, ou até voltam do Brasil, e vão à festa não é, da aldeia X em honra de Santa Clara, em honra disto, em honra daquilo. E Malafaia é uma terrinha que descobriu que não precisava de fazer isso só uma vez por ano. Então chega uma altura do ano e todos os fins de semana eles têm festas com aquelas músicas que vocês aqui identificam com o Roberto Leal e tal, não é? Que é dançar o Vira. E eu não sei se o Malafaia é de Malafaia, não é? Que é um nome incomum, mas eu imagino que seja. Mas no filme, quem eu acho que tem o momento que me parece mais de excelente intérprete cultural, e não é marxismo cultural, porque eu acho que se o marxismo tem um defeito, eu sou, como já disse, de uma corrente de esquerda libertária, de uma tradição mais anarquista, que tem uma briga muito antiga com os marxistas. Então eu adoro, não é, espicaçar os marxistas. E eu não tive só 15 minutos, não é? É uma coisa que eu continuo... mais de 15 minutos também. E então, eu acho que um problema do marxismo é ser pouco cultural, precisamente. E essa história de marxismo cultural, de quererem dominar e tal, é um bom monstro que o Malafaia usa para ele fazer o mesmo, não é? Aí ele vem com a teoria das 7 montanhas, que é que a gente de fé, os religiosos, os profetas, no fundo, porque tiveram um batismo de fogo, que é o batismo de Pentecostes, que é mais elevado do que o batismo simples, que os transforma em profetas, têm que dominar não só a religião e a família, mas também os média, a universidade e os outros 7 montes, 7 montanhas da influência. Mas quem tem, eu acho, o momento no filme de melhor intérprete cultural é o presidente Lula. Ele conta uma história que é do companheiro que tem um problema, não é? De trabalho, de material, está endividado, ganha pouco e tal, e vai lá no sindicato pedir uma ajuda e que no sindicato dizem, olha, companheiro, você tem que se mobilizar, tem que se organizar, tem que se juntar aí numa frente dos trabalhadores, tem que ler estas obras, não é? Marx, Engels, por aí afora, e aí você tem que lutar para mudar o sistema, para quando a gente mudar o sistema, suplantar o capitalismo, aí vai resolver o problema de toda a gente, não é? E ele fica, não, mas eu queria resolver o meu problema, não é? Quer dizer, essa é muito... essa estratégia parece boa, mas demora muito tempo. E aí ele vai na igreja, e na igreja dizem, olha, então você é quem? Vem de onde? E ali cria-se uma rede, uma comunidade, não é? Que pode terminar com encontrar um emprego para ele. E com uma explicação muito simples. O problema na sua vida é o diabo e a salvação é Jesus, não é? E o que eu acho interessante é que no filme o presidente Lula ele não fala disso de uma maneira sobranceira ou snob, não é? De uma posição de quem acredita nisso é simplório e a gente nem vale a pena dialogar. Não, nada disso. O que ele diz é, não, isto é uma coisa inteligente porque é uma coisa prática, é uma coisa que tem a ver com aquilo que aquela pessoa pode ganhar por aquele gesto coletivo e que quem não é religioso tem que entender também como conseguir, de certa forma, reproduzir, não imitar, mas reproduzir. Talvez não com uma coisa tão simples de Deus e o diabo na tua vida, mas redirigindo o discurso político para aquilo que eu chamo de objetos de desejo político. E que é uma das vias de saída das guerras culturais. Eu não acho que a gente vá ganhar as guerras culturais todas ou que a gente vá fazer assim e que vá resolver as guerras culturais. Essa é uma questão
Interessante. Você dizia que no final do seu livro tem 2 novos livros embutidos. Um sobre a questão do desejo político e a outra sobre a questão do medo da mudança, que é uma das características dos nossos tempos também. Então você pode aproveitar que já engatou e falar dos dois. Então, os objetos de desejo político são as coisas que faziam os nossos antepassados entrar num sindicato ou num partido ou no movimento feminista. A gente hoje, quando entra numa dessas organizações, e eu sei porque eu faço parte de algumas, a gente vai lá e tem umas reuniões muito longas, noite fora, a discutir documentos, emendas, artigos e tal. Agora, quando elas foram criadas há 100 anos atrás, ninguém entrou por isso. Ninguém vai para um sindicato para discutir, para ter reuniões até às 2 da manhã. Eles e elas iam para os sindicatos há 100 anos porque queriam ter uma jornada de trabalho de 8 horas. E ter 8 horas para descansar e 8 horas para fazer o que eles quisessem. Não era a abolição do capitalismo. Não é? Havia muita gente que dizia essa reivindicação é uma reivindicação muito, muito modesta, porque não muda o sistema. Pode não mudar o sistema, mas para a pessoa ter 8 horas para si todos os dias, muda a vida. É o paraíso na Terra agora, não é o paraíso depois dos amanhãs que cantam. E isso trazia as pessoas para estarem no sindicato. O objeto de desejo político, não é? As mulheres estavam no movimento sufragista não porque gostassem de ser ofendidas, ridicularizadas, presas, espancadas, mas porque a oportunidade de conquistar um voto para si, não serem representadas pelo marido na urna, era o objeto de desejo político. Que tem também ele 3 características. Tem que ser um objeto, tem que ser uma coisa prática, tangível, que a gente possa segurar na mão, que a gente possa desenhar num cartaz, não é? Pode ser uma rua melhor na cidade, pode ser novos jardins e novos parques, novas creches, novas escolas, pode ser a semana de 4 dias, pode ser tudo isso. Um objeto tem que ser tão concreto quanto possível, tem que ser desejável, porque a gente não adianta entrar na guerra pela atenção com o populista conservador, porque aquele tipo de atenção que ele consegue, que um Nicolás Ferreira, um Pablo Marçal conseguem, é bom para os propósitos deles, que são propósitos mais destrutivos do que construtivos. E para isso só precisa de ter o teu escândalo, a tua indignação por 5 segundos, várias vezes ao dia. Não é? Ali um bombardeamento constante. Nós não queremos exatamente só atenção, a gente quer motivação. Então a gente quer, como queria há um século atrás, que as pessoas criem comunidade para lutar pela escala 4x3, por exemplo. Não é? E para isso, até não adianta muito se o pessoal passa o tempo todo na internet ou não. O que importa é que dia após dia se lembre de fazer coisas com os amigos e os companheiros que permitam avançar em direção a esse objeto de desejo político, que ao contrário do objeto de consumo, ele não é individual. Não é vai lá numa loja e compra. Não é? Ele só é conseguido pela ação coletiva. E embora isso pareça um pouco a conversa do Lula no sindicato, não é? Que é vai lá, mobiliza-te, conquista a semana de 4 dias e tal, a gente tem que pensar que há outras coisas que acompanham isso. E que eles também tinham há 120, 130 anos atrás, e há 100 anos também. A gente vai ver os sindicatos aqui em São Paulo, no Rio, em 1920, e tinham isso. É que o sindicato não era só o sindicato. O sindicato era o clube de futebol, era o grupo de teatro, era a biblioteca operária, era a livraria, era a festa, era a música, era o festival, era a feira do livro, não é? E isso significava que as pessoas iam lá e faziam amigos e companheiros, criavam laços de solidariedade. E aí, quando conseguem a conquista, quando as mulheres ganham e conquistam o voto, tem 2 coisas, tem 3, aliás. Tem aquilo que conquistaram, que era o objeto de desejo político que fazia avançar, têm os laços de solidariedade que criaram, as amigas, os aliados que criaram durante o movimento, e têm as histórias para contar à nova geração, que é para não deixar a nova geração assim perdida no tal labirinto, e poder dizer, olha, a gente conseguiu ganhar essa luta assim e assim e assim. É assim que se faz. Não é? E eu acho que a gente perdeu essa memória. Não é? Você cita 2 exemplos disso no livro.
curiosamente, dois americanos, né? Um, o Roosevelt, que usou o rádio, ao contrário do fascismo, para explicar o que ia ser feito e ganhar a solidariedade dos seus cidadãos. Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, isso é por aquilo. E, recentemente, o prefeito de Nova York eleito, o Mamdani. Vocês vejam, o Mamdani, por exemplo, tinha uma proposta que era mercearias da cidade, não é? Mercearias públicas, e ele próprio assumia que aquilo não era a solução para a inflação, nem para os problemas que eles têm, que é os desertos de alimentação na cidade, não é? Lugares onde vocês não encontram, numa cidade como Nova York, não encontram no seu bairro, não é? E boa comida, bons vegetais, boas hortaliças, por aí afora. E então ele disse, olha, vamos fazer 5 mercearias públicas, não é? Quer dizer, como é que vocês chamam aqui, não é? O lugar da fruta, quitanda, o que quiserem chamar. Pode ser mercearia mesmo. É, mercearia mesmo. E ele próprio assumia, isso tem uma dose de experimentalismo, que ele dizia. É um experimentalismo razoável. Porque havia um monte de gente que dizia não vai funcionar, vai ser um horror e tal. Estes esquerdistas têm todos umas péssimas ideias, não entendem nada de economia ou costume. E outras que diziam é muito pouco. 5, não é? Nova Iorque tem 5 burgos, não é? 5 cidades dentro da cidade de Nova Iorque, não é? Bronx, Manhattan e por aí afora. E não é o suficiente, não é? Tem sempre alguma gente que é, não é? Na esquerda a gente gosta sempre de ser mais de esquerda do que o outro, que diz, não, para mudar o sistema tinha que nacionalizar tudo e tal. E ele diz, olha, não, o que a gente vai fazer é um experimentalismo razoável, vai fazer 5 mercearias e vai ver se resulta. E, curiosamente, durante a campanha as pessoas falavam muito disso. Embora, tal como eu falava no livro, muita gente vai acabar por não entrar, não vai ver e tal. Talvez, se resultar no próximo mandato, eles façam 500, mas aí é outra história. O que é bom nisso? É que eles tentaram vir com todo o tipo de guerras culturais para cima do Mamdani, não é? É muçulmano, é isto, é aquilo. Nova Iorque é uma das cidades mais judaicas do mundo. Os judeus não vão votar no muçulmano. E aí, de cada vez que vinham com essas histórias, ele falava com muita simplicidade, não é? Não evitava as coisas, não deixou de chamar fascista ao Trump, não deixou de dizer que havia um genocídio em Gaza, mas, no entanto, as pessoas sabiam que o podiam respeitar e que ele não estava ali para isso. Eu acho que vocês no Brasil agora, esta semana, é muito ilustrativa. Há sempre um monte de guerras culturais a serem lançadas para cima do debate político, a ver se pega, não é? O PCC e o Comando Vermelho são organizações terroristas ou não? Essa é a última. Para o académico de questões de segurança, para o chefe de uma polícia de investigação sério, não é. Terrorismo é outra coisa. Agora, para quem tem medo do PCC ou do Comando Vermelho, claro que são. E a tentativa aí vai ser dividir o Brasil e dividir o debate entre se você entra na designação muito académica e insiste que aquela é a palavra que não se deve usar, porque se você usar uma palavra que não é a que eu uso, já está mal e está disposto a morrer nessa trincheira, pode morrer nessa trincheira, mas vai perder. Porque a outra linguagem é muito mais simples. Você é aterrorizado pelo PCC e pelo Comando Vermelho ou não? Se você é aterrorizado, então para você é uma organização terrorista. Nesse caso, eu diria que é muito melhor, quer dizer, às vezes passar de largo nisso. Lá está, é a tal história do Burkini e dizer, olha, a gente não vai resolver nos próximos meses a questão taxonómica, não é, de se é terrorista ou não, mas a gente vai falar da escala 6x1, 5x2 ou 4x3, que literalmente mexe com a vida de milhões de pessoas. E quando eu estive aqui não foi aqui, numa vez que eu vim aqui, e eu tive uma reunião no Ministério do Trabalho sobre o nosso projeto piloto que fizemos em Portugal da semana de 4 dias, que teve resultados maravilhosos, mas maravilhosos. As pessoas, 50% de toda a gente, e nós lá trabalhamos 5x2, não é? E a mudança de 5x2 para 4x3, em vários tipos de empresas, foram 40 empresas, 1000 trabalhadores que estiveram no projeto,
50% tinha problemas de equilíbrio entre o trabalho e a vida familiar. Caiu para 9%, de 50% para 9%. Problemas de angústia, síndrome de pânico, noites mal dormidas, por aí afora, tudo caiu assim para a saúde mental das pessoas, melhorou imenso. Diminuíram os erros no trabalho, os acidentes no trabalho, que também custam dinheiro, e na verdade nenhuma empresa que tenha feito o projeto que era voluntário de passar para os 4 dias voltou atrás. Todas ficaram nos 4 dias. Inclusive em alguns setores, como creches, que toda a gente dizia que era difícil. Mas na verdade fizeram, foi o único caso em que tiveram de contratar mais gente, mas toda a gente está muito mais contente, porque os pais que metem os filhos na creche, não é, sabendo que quem está lá agora dormiu melhor, está mais descansado, não é, porque ali um acidente é um acidente com o teu filho, e portanto, maravilhoso para toda a gente. E infelizmente o governo atual acabou com esse projeto. Então eu estive lá no Ministério do Trabalho, em Brasília, e tivemos uma reunião sobre isso. E aí eu voltei para Lisboa e quando eu estava no aeroporto de Brasília, no balcão de embarque, os funcionários, já não sei qual era a companhia aérea, toda a gente já estava espontaneamente a falar da escala, não é? 6x1, 5x2, 4x3. E é uma coisa que, de facto, não é uma guerra cultural, porque quem estava a conversar daquilo poderia ter identidades diferentes, religiões diferentes, não interessa. Há uma versão conservadora para falar da semana dos 4 dias, que é mais tempo com a família, mais tempo para saber o que é que os teus filhos andam a fazer, mais tempo, não é? Portanto, você pode perfeitamente defender isso com uma linguagem conservadora, com uma linguagem progressista, e é uma via de saída. Então o Roosevelt usou isso com outros objetos de desejo político dos anos 30. A segurança social, os trabalhos públicos, os novos parques, tudo, de novas estradas e por aí afora. E eu acho que o governo, em geral, o governo no mundo contemporâneo, desde o ano 2000, esqueceu-se de como fazer coisas. Como fazer. Vocês aqui não têm tanto esse problema, é engraçado, porque vocês aqui tiveram, apesar de tudo, coisas novas, novos programas. Bolsa Família, Pé de Meia, Minha Casa Minha Vida, novas universidades federais. Isso nós na Europa não tivemos. Não houve praticamente nada de novo que tenha sido criado. O que vocês tiveram aqui foi, depois desses programas, que tiraram alguns milhões de pessoas ou da pobreza ou que deram novos horizontes às pessoas, aí sim isso é do domínio da guerra cultural. É muito fácil chegar a alguém e dizer: meu amigo, isso não foi o governo, não foi o Estado, não foi esses malandros que estão aí. Foi você e foi Deus. Porque tem, nos objetos de desejo político, tem que ter uma política da memória, que é conquistar, mas lembrar que conquistou e como é que conquistou. Oi. Eu não sei como é que a gente está recebendo. As perguntas devem entrar dentro desse prazo ou vamos até as 2 e depois as perguntas? As 2 é final geral. Tá bom. E as perguntas vêm por escrito. As pessoas estão sabendo que podem mandar. Tá ótimo. Bom, eu ia fazer só uma para você responder rapidinho. Ok. E aí entramos nas perguntas. Ok. Eu queria que você falasse um pouco da atualidade de Portugal e da relação com o Brasil, porque a gente vive o tempo. Até no almoço que você foi à Folha, eu brinquei que nós temos 2 invasões portuguesas no Brasil. Uma na Folha de São Paulo e uma no futebol. E essa questão, Brasil e Portugal, está o tempo todo em pauta, e não se sabe se... Enfim. E como que estão as coisas lá em Portugal atualmente nesse assunto? Olha, há uma guerra cultural, Brasil e Portugal? Há muita gente que quer criar uma guerra cultural Brasil-Portugal. A extrema-direita em Portugal quer. Curiosamente, eles têm muita ajuda de setores da extrema-direita aqui, mas eles querem muito criar clivagens entre portugueses e brasileiros, pioraram as políticas de imigração, assim, numa total importação das pautas da extrema-direita francesa, alemã, etc., e numa confusão total de quem é que se adapta. Na verdade, eles tentaram criar guerras culturais com os novos imigrantes que têm em Portugal, que são principalmente do Paquistão, Índia, Bangladesh, desses países,
mas os brasileiros também foram prejudicados. E depois também existem outras polémicas intelectuais que sempre têm, não é? Acerca da língua, ainda o acordo ortográfico, mas que é uma coisa muito... Eu já dei para esse peditório, já não falo mais disso. Eu uso a ortografia que está, quer dizer, não é assim uma coisa... Não é identitária para mim. Acho muito bem o acordo, o uso. E agora, uma coisa que o Sérgio Rodrigues, também meu colega da Folha, e agora o Zé Eduardo Agualusa pegaram, que é... Se a gente passa a chamar à língua o outro nome, se passa a ser língua brasileira, que eu acho, francamente, tem um lado bom, que é os portugueses todos vão pôr mais uma língua no currículo, de graça, não é? A gente vai se candidatar a um lugar lá em Bruxelas e... Aí eu falo português, brasileiro, e que é ótimo. E então eu hoje estava, antes de vir para aqui, pensei assim, e agora o Agualusa propôs chamar língua geral, que vai gerar uma confusão para nós historiadores, não é? Porque a gente tem a língua geral, que é a própria língua geral, não é? Do século XVII, século XVIII. E aí eu pensei, a gente pode chamar, se quiserem, não, embora sendo português, não tem... Aliás, a língua talvez seja galego, não é? Vocês comprem o livro do Fernando Venâncio e vão ver lá que, na verdade, a língua quem inventou foi os galegos, a gente tomou emprestado. Mas então eu pensei que se quiserem chamar um nome à língua, a gente vai buscar qualquer coisa que toda a gente que fala português tem que dizer, que é ão e inho. Não é? Toda a gente diz ão, toda a gente diz inho, e nas outras línguas ninguém diz ão e ninguém diz inho. A gente pode chamar ão-inhês, não é? Então a gente fala ão-inhês, não há problema. Depois é só convencer a ONU a ter o ão-inhês como língua de trabalho na ONU. Mas acho mais importante do que isso, é os portugueses e os brasileiros e toda a gente que está no meio, porque a gente não se pode esquecer que já há muitos, e cada vez mais, e nunca deixou de haver, luso-brasileiros, não é? Ainda agora encontrei o Marcelo Viana, não é? Eu não sabia que o Marcelo Viana é luso-brasileiro. Ontem aqui o Ernesto Mané, que também pode ser português se ele quiser, não é? É guineense e vai ver também pode ser cabo-verdiano, então ele é um ão-inhês perfeito, não é? Tem isso tudo. Eu acho melhor a gente tem a nossa identidade, na verdade, muito consolidada. A gente conhece bem, dá-se bem. Vocês leem aqui o Fernando Pessoa como se fosse um poeta da casa. Eu aqui sinto-me como um peixe na água e vocês lá também, quer dizer, eu gostaria que as pessoas lessem mais Clarice Lispector, Machado de Assis, como se fossem autores da casa. Embora houve uma história com um prefeito de Lisboa que recebeu um livro, isto 2003, 2004, recebeu um livro do Machado de Assis e aí ele escreveu um cartãozinho dando os parabéns ao Machado de Assis. Parabéns pelo seu livro novo e tal. E então, quer dizer, mais intimidades do que isso não há, não é? Eu acho é que a gente, mais do que entrar em brigas inter-lusófonas, inter-ão-inhesas, o que a gente quiser chamar, a gente deveria pensar o que é que o Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, etc., quer dizer ao mundo. O mundo está com muitos problemas. Acho que a gente, em vez de juntar problemas nossos aos problemas do mundo, porque é que a gente não vai tentar resolver alguns problemas? Porque é que só os ingleses, não é? Quer dizer, aí quem está lá escreve, ganha o Booker e de repente já pontifica sobre tudo no mundo. A gente podia tentar de vez em quando também fazer uma perninha nisso e tentar nós resolver os problemas do mundo. Nós, os ão-inheses. Tem duas perguntas aqui. Tem uma pessoa que lembra que você é autor de uma peça de teatro muito interessante, intitulada O Arquiteto, de 2008. E pergunta, então, como escritor e criador, perguntaria o que pode a literatura em tempos de guerras culturais e autoritarismos emergentes? Não, pode muito. Eu acho que faz muita falta, no campo político, voltar a haver um diálogo entre a arte, a cultura, a criação e a política. No tempo do outro fascismo, houve uma explosão de criatividade em que os artistas, os dramaturgos, os caricaturistas
Eles criaram caricaturas, não é? A gente pensa nos dadaístas na Alemanha. Eles criaram caricaturas do que era o fascista, do que era o nazi. Algumas delas vêm até hoje. Não é? Os cartazes da Guerra Civil de Espanha, coisas que a gente usa até hoje. O nó passará e por aí afora. Tudo, quer dizer, tem tudo pergaminhos no campo progressista, mas a gente não tem tanta coisa de hoje. Então os políticos vão lá, contratam uns marqueteiros, não é? E falam com os cientistas políticos na academia, nada contra. Mas depois, de repente, a coisa mais genial que aparece numa eleição presidencial no Brasil é ainda do político com talento, que diz, olha, o que o brasileiro precisa é de voltar a comer uma picanha com a família, com os amigos, não é? Sabe, quando a gordurinha... Não... parece uma coisa hiper prosaica, mas que junta naquele discurso político, de forma quase de artista, o preço da carne, que estava caro naquela altura, o convívio social e familiar, de que as pessoas tinham saudades, não é? De falar com o primo, com o tio, sem brigar por causa de política. O lado de voltar a beber uma cervejinha, comer uma carne sem culpa, porque o campo progressista está cheio de culpa, que é um erro crasso, não é? Nós éramos o campo, eu digo isto, quer dizer, certamente há aqui muita gente que é progressista ou que não é, mas lembrem-se do tempo em que nós dizíamos às pessoas, olha, você é desse jeito ou daquele jeito, tudo bem, você pode ser do jeito que você quiser. E agora a direita diz isso. Claro que diz isso muitas vezes para o lado do mal. É, você quer ser um pouco ou até muito racista? Pode ser. Você quer usar um carro hiperpoluente? Pode usar, não sinta culpa. Nós sabemos de que lado é que estamos, mas o lado de culpabilizar as pessoas permanentemente não é um lado bom. E nessa fala famosa da picanha, que eu acho que não foi nenhum cientista político e nenhum marqueteiro pago com a peso de ouro que inventou, aí estava uma coisa brilhante. Eu acho que teríamos muito mais coisas brilhantes se nós ouvíssemos mais os poetas, mais os pintores, os cineastas, os escritores, também se os escritores rompessem muito mais aquela coisa meio, aquela cerca higiênica que tem, eu sou da literatura e eu não vou escrever sobre política. Quer dizer, eu não vou, porque muitas vezes as pessoas não querem empenhar o seu capital social para passarem de um lado para o outro. Com isso, a gente paga um preço. A gente, nos anos 60, a gente tinha um monte de intelectuais públicos que eram políticos, eram académicos, eram poetas, eram tudo ao mesmo tempo. E assim está bem. Hoje em dia parece que ou é uma coisa ou é outra. E isso é mau. Isso torna a nossa sociedade mais compartimentada e mais desidratada. Muito bem. Eu vou ter que encerrar. Aquela pessoa ali fica me mostrando um cartazinho a culpa é escrito dele. fim. Toda hora, assim. Peço desculpas ao Wellington Furtado Ramos. Quem é o Wellington? Opa, professor. A gente conversa ali. Isso, ele tem essa pergunta aqui. Ele é professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, estado que eu conheço muito bem. Ok. Gostaria... Mas esta é uma pergunta sobre o viralatismo. Em parte, a gente na conversa sobre o Ão Inês, a gente tocou um pouco nisso, não é? Depois vocês conversam. A gente conversa lá. E eu, infelizmente, tenho que encerrar aqui. Queria agradecer muitíssimo ao Rui Tavares por essa conversa brilhante e agradável, que eu espero que a gente possa repetir um dia. Obrigado. Obrigado. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026.
Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!